Gente, nós estamos aí falando já tem um tempo, umas 3 semanas pelo menos, sobre caminho. Que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. E os pensamentos de Deus também são. Nós vamos continuar nessa série Caminhos. Hoje nós vamos para Provérbios. No capítulo 3. O versículo 5 em diante, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então Deus continua falando que Ele criou homens, seres humanos que pensam, que têm planos. E Ele espera de cada um de nós, não que você pare de fazer o plano, nem que você pare de pensar. Mas Ele está falando para a gente entregar isso para Ele, entregar esse plano, confiar nele de todo o nosso coração e não ficar estribado no nosso próprio entendimento, não se firmar sobre o nosso próprio entendimento, mas se firmar e firmar a nossa confiança no Senhor e não nas conclusões que eu estou achando de uma situação e não na leitura que eu estou fazendo de uma situação, mas confiar numa palavra dada por Deus, numa palavra enviada por Deus. Quando enviada? Quando nós clamamos a Deus e colocamos a nossa causa diante do Senhor e começamos a invocar ao Senhor por aquela causa. E o Salmo 107, versículo 19 e 20 fala para nós: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os ouviu e enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então houve um clamor por uma causa, houve uma entrega de uma causa na mão do Senhor, houve um pedido de socorro, houve um pedido de sabedoria, houve um pedido de livramento, houve um pedido de direção de Deus, houve um pedido de uma intervenção de Deus, de um livramento, de um suprimento, houve um clamor e Deus ouviu. Depois que Ele ouve, Ele vai fazer um milagre, mas enviando uma palavra antes. O envio da palavra é aquilo que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer está nessa palavra. Por isso que Ele está falando nesse texto, para eu confiar no Senhor de todo o meu coração e não me estribar no meu próprio entendimento. Não me fortalecer nele, mas clamar que Ele vai enviar uma direção, Ele vai enviar um livramento, Ele vai enviar uma palavra que vai falar aquilo que Ele vai fazer. O versículo 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então Ele está falando que eu tenho os meus caminhos, mas eu tenho que reconhecer Deus nesses caminhos. O que é isso? É colocar diante dele, é apresentar para Ele, é reconhecer Deus maior do que aquele caminho, melhor do que aquele caminho, é reconhecer em Deus uma saída melhor do que aquela que eu pensei, é reconhecer em Deus um livramento melhor do que aquele que eu pensei, um escape melhor do que aquele que eu pensei. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Então, se ele está dizendo que eu vou reconhecer em todos os caminhos e ele vai endireitar as veredas, é porque eu fiz caminhos para eu andar que não eram caminhos de Deus. Mas quando eu pego tudo que eu fiz, tudo que eu acho, tudo que eu pensei e coloco diante dele, ele vai lá e endireita o que precisa ser endireitado. De repente não é tudo que vai ser endireitado. De repente tem coisas que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Tem planos que nós estamos dentro do plano de Deus. Mas pode ter alguma coisa, uma coisa ou outra, um plano ou outro que ele vai mexer. Que ele quer mexer. Que ele quer que eu me desfaça. Que ele quer que eu abra mão. Que ele quer que eu renuncie. Que ele não quer para a minha vida, que ele não quer aquele caminho. Então pode ser que ele vai dar uma mexida. E se ele quiser dar uma mexida, eu vou segurar aquele caminho comigo? Eu vou agarrar aquele caminho e vou falar, não aceito, não quero, isso aqui de jeito nenhum, eu não concordo, eu não aceito, não. Se eu entreguei e estou confiando de todo o meu coração, eu tenho que deixar Deus trabalhar. Eu tenho que deixar Deus agir naquela situação. Eu preciso que Ele ajuste. Eu preciso que Ele trabalhe naqueles caminhos. Eu preciso que Ele corrija. A palavra de Deus fala de endireitar. E Ele endireitará as suas veredas. Eu preciso que Ele endireite. Por quê? Porque às vezes você pode estar num propósito certo, mas você pode estar andando num outro propósito errado. Então, quer dizer, aquele propósito errado vai começar a afetar o certo. Aí daqui a pouco, você está enguiçado. Ah, mas Deus queria que eu fizesse isso aqui, mas você enguiçou. Você enguiçou por quê? Porque tem um outro que você está fazendo do teu jeito. Tem um outro que você está fazendo da tua maneira. Tem um outro que Deus está trabalhando, que Deus quer trabalhar, que Deus quer mexer e muitas vezes a gente não está deixando. E a gente quer andar num plano certo, andando num outro plano que está errado. Não pode. Não pode. A palavra de Deus não é Deus de confusão. É sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Eu tenho que dar toda a minha vida para Deus. Eu não posso dar um pedaço. Eu não posso dar uma área. Eu não posso chegar e falar, não, eu vou selecionar. Ah, vou selecionar essa daqui eu mexo, essa daqui é para Deus, essa aqui fica comigo, essa aqui vai ser do jeito de Deus, essa aqui vai ser do meu jeito, essa aqui não adianta que eu não abro mão, porque eu quero isso, porque isso aqui é meu sonho, porque isso aqui é meu projeto, porque desde criança eu queria isso e agora eu não vou abrir mão. Eu não aceito Deus chegar aqui agora e falar que não é, e falar que Ele não quer, e falar que isso aqui não é dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso seguir de um lado e errar de outro. Deixar Deus controlar um lado e eu controlar o outro. Não vai dar certo. Então é tempo. A palavra de Deus fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo mundo pensa que esse texto é só de Santa Ceia. Não existe isso, não. Esse texto é a palavra de Deus que vai servir para aquilo que Ele quer que sirva. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, de tempos em tempos, a gente tem que se examinar. Eu tenho que dar uma parada e olhar para a minha vida, olhar para esses caminhos, olhar para essas rotas e refletir. Deus está aqui? Deus está mexendo aqui? Esse plano aqui é de Deus? Isso aqui é a vontade de Deus? Foi isso aqui mesmo que Deus falou? É desse jeito aqui? Se não for, aí eu vou ler para você, depois a gente vai voltar aqui, um versículo que eu estou lendo ele sempre nessa série Caminhos, que acabou virando uma série. Porque eu estou pregando já uns 3 programas sobre caminho. Mas aqui em Jeremias, no capítulo 6,
no versículo 16, olha como que Deus está falando de reflexão aqui. Olha só. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai, olha como tem reflexão, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Vê se não está aqui claro. Reflexão, ponderar, olhar o caminho, olhar o que eu estou fazendo, o que eu estou andando, o que eu estou decidindo, olhar as práticas da minha vida, olhar. Mas isso é o quê? Esse comportamento é de quem? É de quem quer agradar a Deus, andar na presença de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e entrar no plano de Deus. Quem quiser frequentar a igreja e fazer diferente disso que eu estou falando, fica à vontade. Porque frequentar a igreja não vai salvar ninguém, não vai mudar ninguém e não vai trazer o plano de Deus para a vida de ninguém. Agora, frequentar a igreja e ouvir a palavra do Senhor é diferente. Meditar nela e deixar essa palavra mudar a nossa vida, derrubar o que tem que ser derrubado, arrancar o que tem que ser arrancado, edificar o que tem que ser edificado, aí sim, aí vai dar certo. Aí vai ser o que Deus está falando. Vê se Deus não está falando aqui de refletir. Ele está falando assim: perguntai pelas veredas antigas. Ele está falando aqui nesse texto. Ó. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Então eu tenho que olhar e ver: isso aqui é de Deus? Esse caminho é de Deus? Aí ele diz: andai pelo caminho de Deus. Pergunte pelo bom caminho e andai nele, e andai por ele. Aí ele diz: e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Tem um monte de gente que não está falando isso, não andaremos nele, mas está andando. Então é a mesma coisa. Não está falando, mas está andando. Teoricamente não está se posicionando, mas praticamente está se posicionando. Não está falando, mas está andando. Aí ele ainda falou aqui no versículo 17, eu li o 16, mas no 17 ele falou, porque Deus é muito misericordioso. Quando Deus fala e envia a palavra dele, ele vai repetir essa palavra. E ele vai repetir. E ele vai repetir. E ele vai repetir. Ele vai repetir quantas vezes ele vê que é necessário repetir para aquilo ali entrar no nosso espírito, ou pelo menos nos despertar, nos incomodar, nos constranger a entrar naquele plano e naquela palavra. Isso porque ele é misericordioso. O versículo 17, ele falou assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo. Aqui são os profetas dele, os proclamadores, os anunciadores. Estai atentos à voz da buzina. Mas disseram: não escutaremos. Então Deus tem falado diversas vezes, e muitas vezes a mesma coisa. Pelo grande amor que ele tem por nós, para nos ter no plano dele, para nos trazer para o plano dele.
Por isso que ele fala, não te estribes no teu próprio entendimento. O que é um entendimento? É aquilo que eu acho. Ah, Deus falou isso e isso, mas eu acho isso. Deus me mostrou isso e isso, mas eu acho isso. E não sei quem também acha. E não sei quem também acha. Deus não acha nada, graças a Deus. Deus não acha. Deus é um Deus de fé. Ele é um Deus de certeza. Ele é um Deus de firmeza. Ele é um Deus inabalável. Ele é um Deus de constância. Ele não é inconstante. Ele não fala e depois ele retira, depois ele fala, depois ele retira, não. Deus não anda nesse caminho. Ele não anda. Ele não anda no caminho da oscilação. Deus tem certeza do que Ele está falando, do que Ele está mostrando, do que Ele está ensinando e do que Ele está mostrando e falando para nós. Aqui em Jeremias, como eu já tinha lido para você, em Jeremias 10 e 23, quando Jeremias falou, eu sei, ó Senhor, Jeremias já estava sabendo. Que não é do homem o seu caminho. Não é o homem que faz o caminho. Nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Por isso que Jeremias falou no versículo 24. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida justa, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. O próprio Jeremias falou, pode me corrigir. E nós precisamos fazer isso. Como que Deus corrige? Falando. Deus me corrige falando. Falando comigo, mostrando. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra dele é como fogo dentro de nós, queimando ali dentro de nós. Queimando em que sentido? No sentido de incomodar. Incomodar no sentido de trazer um constrangimento. Não é isso. Isso aí não é assim. Não é por aí. Não é desse jeito. Não estou nesse caminho com você. Você está num caminho seu, mas não está no meu. O Espírito Santo vai mostrar. Ele vai falando. O próprio Jeremias falou, Senhor, eu sei que não é do homem que caminha o seu caminho. Não é do homem, vamos ler aqui de novo. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir seus passos. Então nós estamos precisando dessa direção de Deus. De repente você está aí numa crise por dentro, uma crise interior. Eu quero dizer para você, sabia que esse tempo de crise ele é bom? Porque ele te para. Ele te para você não continuar fazendo besteira. E não continuar andando no seu próprio caminho, na sua própria vontade, no seu próprio jeito. Então, quando vem essa crise, por que veio? Para eu parar e começar a perguntar pelas veredas antigas. E perguntar por elas. E ver qual é o bom caminho e andar nele. É ponderar. É refletir. É colocar diante de Deus. Quando Deus começa a sentar as coisas, a definir, quando a gente deixa Ele definir, a crise passa. Agora você vai ter certeza para onde você vai, aonde você está pisando, o que você vai fazer. Porque a própria crise não deixa você ir. Amém.
porque não é para ir. Porque estava indo errado. Estava fazendo errado. Estava fazendo do jeito que não era de Deus. Então muitas vezes, mas aquela crise veio de Deus. Não foi a crise veio de Deus. O meu próprio caminho embolou. Porque caminho errado embola. E é quando embola que a gente para. Quando a gente para, a gente começa a pensar. Aí começa a chamar por Deus. Quando estava tudo fluindo, eu queria saber. Quando estava tudo fluindo, eu queria perguntar a Deus. Ninguém pergunta nada quando está fluindo bem. Porque todo mundo acha que porque está bem e indo tudo bem é da vontade de Deus. Quando o negócio começa a dar errado, que um fala, não é da vontade de Deus, está dando errado, está esquisito, está estranho. E tem muita coisa que está fluindo e está fluindo para o inferno. Não é da vontade de Deus. Só que, o inimigo engana. Lá na frente que o troço ia enroscar mesmo, que enrosca, pode ser tarde demais para muita gente. Mas se você está me ouvindo agora, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que Jeremias fez. Me corrige. Senhor, me corrige. Começa a parar isso tudo aqui. O Senhor pode entrar na minha vida, no meu caminho. Começa a tirar tudo que não é teu e tudo que não provém de ti. Me corrige, Senhor. Tira de mim o que não é teu. Me corrige, Senhor. E começa a pedir a Deus para corrigir. E Ele vai corrigir. E Ele vai começar a trabalhar. Agora, quando Ele trabalhar, quando Ele começar a tirar o que não é teu, o que não é dele, não vai atrás. Não vai colocar de novo. Às vezes pode ser uma amizade. Às vezes pode ser um lugar. Um hábito. Um pensamento. Um sentimento. Pode ser isso tudo. E as pessoas, um dia uma pessoa falou assim, pastora, uma pessoa que precisava sempre ir no médico, e todas as pessoas que levavam aquela pessoa no médico sumiram. Ninguém mais apareceu para acompanhar aquela pessoa no médico. Quando todo mundo sumiu, que eu comecei a ir. Porque era necessário que eu fosse. Mas eu só podia ir quando todas as pessoas que estavam indo parassem de ir. Agora, quem foi tirando as pessoas? Foi Deus que foi tirando. Para a pessoa certa caminhar com aquela pessoa naquele tempo difícil. Uma pessoa de fé, uma pessoa firme e que tinha fé e firmeza para passar para aquela pessoa naquele momento delicado da vida. Então tem hora que Deus vai fazendo a limpa. Deixa Deus fazer. Não, porque eu vou lá, vou chamar, eu vou ligar. Não. Se foi, se saiu, se apartou, deixa. Porque aquilo é do diabo. Não é porque é do diabo. A pessoa não é endemoniada, não é isso. Às vezes vai ser mesmo. Mas Deus não tinha um plano naquele momento com aquela pessoa ali. Só isso. Porque aquilo é do capeta. Não é isso. Às vezes, como eu falei, mas às vezes é o fato de Deus não ter plano naquela situação ali, com aquelas pessoas ali. Não ter plano com aquelas pessoas, não ter plano com aquele lugar. E não ter plano com aquele plano mesmo que estavam articulando ali, realizando ali. Não era dele. Aí eu entrego a minha vida para Ele e falo, Senhor, começa a trabalhar aqui. Começa a agir aqui. Começa a fazer uma obra aqui, Senhor. Deus vai fazer. E quando Ele começar a fazer, deixa.
Aí o profeta Jeremias, no capítulo 1 do profeta Jeremias, eu vim para Jeremias e não consegui sair. Deixa assim mesmo. Mas no capítulo 1, no versículo 10, fala assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares e destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Então coisas vão ser arrancadas, derrubadas e destruídas e arruinadas. E no lugar do que foi arrancado, derrubado, destruído e arruinado, Deus vai edificar e vai plantar. Deus vai edificar e vai plantar. Mas primeiro tem que ser arrancado. Deus não pode edificar junto com aquilo que tem que ser arrancado. O que tem que ser arrancado vai ter que ser arrancado. Ah, não, mas Deus podia dar um jeito e botar aqui, isso aqui. Não. Tem alguma coisa aí que está ocupando o lugar daquilo que Deus quer colocar aí. Então tem que ver aqui, o que tem que haver? Um deslocamento. Deus vai tirar dali. Aí ele tira. Não, mas podia ficar junto. Não pode. Não pode ficar alguma coisa que tem que ser arrancado junto da outra que tem que ficar. Primeiro Deus vai arrancar uma, depois ele vai colocar a outra. Ah, mas sabe, tem gente que fala comigo, né? Mas isso é muito radical. Graças a Deus que Deus é radical. Se não fosse radical, a gente estava muito mal. Graças a Deus que ele é radical. Graças a Deus que ele não corta o mal, ele arranca. Arranca tudo. Ele derruba, ele arruina, ele destrói. Aí depois ele edifica e depois ele planta. Mas antes ele tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho tem que ser feito, essa obra tem que ser feita, essa limpeza tem que ser feita. Arrancar tudo tem que ser feito. Não vai dar para conviver o que tem que ser arrancado com aquilo que tem que estar edificado. Porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Vai ter que sair o que tem que ser arrancado. Amém? É Deus corrigindo. É Deus mostrando o bom caminho e falando, andai nele. É isso, gente. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, começa a trabalhar nos nossos caminhos. Ajuda e nos dá graça para enfrentarmos aquilo que estamos vivendo. Meu Deus, e deixar o Senhor cortar o que tem que ser cortado, arrancar o que tem que ser arrancado, e edificar e plantar o que tem que ser edificado e plantado. Em nome de Jesus, trabalha. Em nome de Jesus, trabalha. Em nome de Jesus, opera na nossa vida. E joga por terra a desobediência, joga por terra a rebeldia, joga por terra tudo que não é teu, em nome de Jesus. Amém, gente?